Olá, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós muito bem-vindos a mais um trabalho de atendimento espiritual aos encarnados da noite de hoje. Que possamos todos nós que aqui estivermos assistindo refletirmos no trabalho a qual vai ser abordado. Sempre agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade a qual estamos recebendo para a realização desta tarefa. Sempre é muito importante nós salientarmos aqui que, por vezes, a temática a qual está ocorrendo no trabalho da Associação Espírita Caridade, para mim não tem tanta importância. Mas por que para mim não tem tanta importância? Porque hoje estão falando sobre dependência, mas a minha situação é sobre depressão. Mas, meus amados irmãos, por vezes nós temos alguém na nossa família que convive com a dependência. Às vezes na nossa família tem pessoas que estão passando por essa dificuldade. E todos os assuntos, por incrível que pareçam, todos eles são importantes para nós. Se nós não estamos passando por essa situação neste momento, algum familiar ou algum amigo está passando. E a doutrina espírita, como sempre aprendemos, ela é uma doutrina que nos esclarece e nos consola. Então, é muito importante nós ouvirmos, refletirmos, para que possamos aplicar para nós e, quem sabe, num futuro, auxiliar o nosso próximo. E com certeza esse futuro não está tão distante. Basta que nós, ainda seres humanos falhos, possamos aprender, nos esclarecer, compreender e aplicar com aquele que está ao nosso redor. Parece algo simples, mas por vezes acaba não sendo. Por quê? Porque tem situações que ocorrem no nosso dia a dia que, por vezes, nós queremos desistir de tudo. Situações no trabalho, situações com a família, e pensamos em fazer um monte de besteira. Só que aí chega a doutrina espírita, nos esclarece, nos consola e nos faz ver de maneira diferente a qual nós tínhamos. Então, a doutrina espírita, ela nos aponta caminhos para que possamos pensar de uma maneira diferente a qual nós estamos pensando. Então, nós possamos essa noite refletir nesse trabalho que, se talvez não tenha tanta importância para nós, tem importância para aquele que precisa dessa ajuda neste momento, e talvez não tenha tanta importância para nós, mas nós podemos aprender, refletirmos no trabalho e passarmos para aquele que está precisando deste auxílio agora, neste exato momento, que pode ser algum familiar, algum ente querido, algum amigo do serviço, algum amigo da rua, mas que possamos refletir para podermos auxiliar aqueles que convivem ao nosso redor. Posto isso, vamos dar seguimento ao nosso trabalho de atendimento espiritual aos encarnados. Hoje nós vamos falar sobre dependência, dando continuidade no trabalho. Semana passada o nosso humano Diogo Carboneira havia realizado o trabalho do módulo 3, só que falando do roteiro 2. Hoje nós estamos aí falando sobre o roteiro 3, ainda sobre dependência, hoje com o subtema tabagismo. Olha que interessante, hoje nós vamos falar um pouco sobre o tabagismo e ver quais são as consequências que nós temos se nós estamos aí praticando esse ato de usarmos o tabagismo. Sempre deixando bem claro para os nossos irmãos que a doutrina espírita não tem nada contra ninguém e nada contra o álcool, contra o cigarro. Simplesmente, como bem falamos, ela aponta os caminhos e nos mostra que a ação a qual nós estamos cometendo neste momento é um fator que ainda pode nos complicar e nos trazer graves consequências. Se nós vamos querer aceitar a opinião ou a ideia, vai depender de nós, mas nós não somos obrigados a concordar com tudo que a doutrina espírita nos traz. Mas nós que praticamos, nós que estudamos a doutrina espírita, estamos aqui tentando, como instrumentos para esse trabalho, passar para os irmãos as consequências que cada dependência, hoje estamos falando sobre o tabagismo, traz para nós, para a nossa vida e para aqueles que convivem ao nosso redor. Então, o tabagismo. Tabagismo, o que é? O tabagismo é uma toxicomania
caracterizada pela dependência física e psicológica do consumo de nicotina, substância presente no tabaco. Ainda, segundo o Ministério da Saúde brasileiro, os cigarros contêm cerca de 4.720 substâncias tóxicas, sendo uma delas a nicotina, responsável pela dependência. Olha que interessante, meus amados irmãos. 4.720 substâncias tóxicas. É muita coisa tóxica que aquele que utiliza o tabagismo vai aplicando para si, para o seu corpo físico, para o seu organismo, vai prejudicando. Então, mais de 4.720 substâncias tóxicas. Olha os dados estatísticos do tabagismo. O tabagismo é o responsável por cerca de 30% das mortes por câncer no Brasil. 30% das mortes do câncer no Brasil. 90% das mortes por câncer do pulmão. 25% das mortes por doença coronariana. 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica e 25% das mortes por derrame cerebral. Então, olha a porcentagem, olha essa estatística a qual estamos trazendo para os nossos irmãos, cada um com uma porcentagem bem grande, podemos dizer. E prejudica de uma certa forma, como traz aqui para nós, o derrame cerebral. Se não tem o derrame cerebral, pode aí trazer uma doença pulmonar obstrutiva, que é uma obstrutiva crônica, doença coronariana, olha, câncer do pulmão, olha as consequências que aquele que usa o tabagismo pode adquirir para si. E claro que aquele que utiliza o tabagismo, ele serve de exemplo para aqueles que convivem dentro do lar, para os filhos, para os netos, para a família. E acaba prejudicando não só a si, mas como um todo. Mas em si, por utilizar o tabagismo, acaba prejudicando mais a si do que aqueles que vos rodeiam. Mas também, de uma certa forma, acaba prejudicando todo o contexto familiar. Ainda de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, não existem níveis seguros de consumo do tabaco. Características: tolerância, síndrome de abstinência, dependência. Então são essas características do tabagismo: a tolerância, síndrome da abstinência e a dependência. Ainda sobre as características: necessidade de aumentar o uso, provocada pela nicotina, desconforto devido ao não uso. Então, aquele que utiliza o tabagismo necessita sempre de aumentar o uso. Fuma uma carteira de cigarro por dia. Não é o suficiente, vou fumar 2 carteiras de cigarro, 3, 4, 5. Vamos estar fumando 10 carteiras de cigarro por dia. Claro que por vezes nós estamos aqui fazendo dando um exemplo. Pode isso não acontecer, assim como também pode ocorrer. Então, essa necessidade de aumentar o uso do tabagismo aumenta porque esse vício, essa dependência, ela vai se tornando um vício e nós não conseguimos sair. Vamos indo com situações que vão ocorrendo no nosso dia a dia, situações familiares, situações no trabalho, e nós vamos ficando nervosos e vamos utilizando e prejudicando a cada dia que passa mais o nosso organismo. Desconforto devido ao não uso. Aquele que geralmente acaba não fumando seu cigarrinho durante o dia, acaba tendo um desconforto, que ele precisa utilizar, porque já se tornou algo dependente. Então já está com aquele irmão e ele precisa fumar, ele não consegue. Alguns irmãos, por vezes, principalmente em trabalho, em locais de trabalho, geralmente em locais de trabalho não se pode fumar. Sempre se tem uma plaquinha em locais de trabalho: proibido fumar neste local. E aqueles que fumam sofrem muito com essa situação. Tem irmãos que chegam a tremer de nervoso por não conseguir fumar. E em locais de trabalho, por vezes, acaba adentrando 8 horas da manhã e acaba sendo somente meio-dia, não se tem intervalo, não se tem nada. E aquele irmão que está acostumado a fumar de 1 em 1 hora, ou está acostumado a fumar de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, acaba entrando num estado nervoso que não sabe o que fazer. Começa a entrar em desespero. E agora como é que vai ser? Quando fuma na hora do seu intervalo, fuma uma carteira, se possível, porque não conseguiu fumar durante as outras horas. Então ele vai tentar fumar em 1 hora toda
aquele cigarro que ele não conseguiu fumar durante a parte da manhã, ou a parte da tarde, ou a parte da noite, e acaba sendo um vício que não consegue se tirar. Então, acaba para aquele que fuma sendo um desconforto a não usar. Por vezes, acaba trazendo até um problema para si, por não conseguir fumar. Então, claro que em alguns locais de trabalho, alguns entram em um acordo, olha, de meia hora, de 1 hora, tu pode lá fumar o teu cigarrinho, mas em alguns outros lugares não se pode isso, é só na hora do intervalo. E aquele irmão, como bem falamos, que não consegue fumar durante uma parte de algum turno, manhã, tarde ou noite, ele, se tem uma carteira de cigarro, ele fuma toda, se possível, na hora do intervalo, porque ele não conseguiu fumar em nenhum desses turnos a qual nós falamos. Definição de vício: desvia-nos de nossas corretas funções, causa desgaste e perda de tempo, não produz o bem e o progresso, é um desequilíbrio nosso diante das leis da vida. E isso está lá no livro Entender Conversando, com o livro de Chico Xavier. Então nós podemos, é uma das partes a qual se pega geralmente dos livros para nós podermos estar abordando aqui, e foi retirado um trecho deste livro, Entender Conversando, de Chico Xavier, que nos traz essa definição de vício. Olha que interessante, desvia de nossas corretas funções, acaba nos desviando, nós vamos tomar uma atitude correta e acaba nos desviando das funções a qual nós poderíamos exercer, nós vamos nos desviando porque nós temos esse vício ainda. Causa desgaste e perda de tempo, nós vamos nos desgastando conforme nós temos esse vício e vamos perdendo tempo por vezes, ou por maioria das vezes nós vamos perdendo esse tempo que nós poderíamos estar com a família, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, lendo, estudando, aprendendo. Nós estamos perdendo tempo ali, por vezes fumando, e pensando em outras coisas, ao invés de poder estar auxiliando a si próprio, tentando a sua melhora, como sempre falamos dentro da Casa Espírita, a sua reforma interior, a sua reforma íntima, e por vezes passa batido porque nós acabamos pensando em outras coisas, aproveitando aquele momento do nosso vício. Que coisa boa poder fumar, que coisa maravilhosa, e vamos desfrutando daquele momento e nós vamos perdendo esse tempo com essa dependência e com esse vício. Não produz o bem e o progresso. Não vai produzir o bem, é lógico que não vai ter progresso, porque você vai ter aquele pensamento referente ao seu vício. É um desequilíbrio nosso diante das leis da vida. É um desequilíbrio de nós, seres humanos, ainda com os vícios a qual nós temos. Hoje nós estamos falando sobre o tabagismo, que é um desses vícios. Mas existem outros vícios que por vezes nós não conseguimos controlar e acaba se tornando um desequilíbrio e nós não conseguimos nos encaixar, nós não conseguimos nos adaptar com a nossa vida porque nós temos esse desequilíbrio com os nossos vícios e com as nossas dependências ainda, que acabam dificultando a nossa maneira de viver. Então nós temos que, como sempre falamos, e falamos aqui no início do nosso trabalho, refletirmos no trabalho a qual está sendo abordado e pensarmos: o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou utilizando isso? Por que eu estou utilizando aquilo? O que isso está me ajudando? Está me ajudando a progredir, a evoluir? Não está me ajudando em nada. Muito pelo contrário, está me prejudicando a mim e a minha família, aqueles que convivem comigo. Então nós temos que fazer essa reflexão e analisar o que realmente nós estamos aprendendo quando nós estamos dentro da Casa Espírita, quando nós estamos ouvindo uma palestra, quando nós estamos estudando dentro da Casa Espírita. O que eu estou aprendendo? Eu só estou assistindo a exposição por assistir? Só estou no curso por estar, para poder aplicar para a minha vida, para os meus, ou estou aplicando para mim? Nós temos que fazer essas indagações para nós mesmos e ver o que realmente nós estamos fazendo, fazermos uma avaliação da nossa vida e o que nós estamos aprendendo dentro da Casa Espírita. Alguns malefícios do fumo. Efeitos do fumo no corpo físico. É agente cancerígeno. É causa de doenças respiratórias. É causador de doenças cardiovasculares. Olha só então os efeitos do fumo no corpo físico. Ele é um agente cancerígeno. Aí já é um ponto que para alguns de nós, opa, isso aí é meio assustador. Cancerígeno vai afetar meu corpo físico, então acho que vou ter que dar uma freada. É causa de doenças respiratórias. Geralmente causa essa doença respiratória, e aqueles que têm problema de asma, por vezes, fumam, e quando ataca a asma, é complicado. Quando ataca a asma, a falta do ar.
E se nós fumamos, vai piorar ainda mais. Porque automaticamente ao fumarmos nós já vamos ter um problema respiratório. Se nós temos um problema de asma, vai ser muito pior. É causador de doenças cardiovasculares. Então, essas doenças cardíacas, né, vão nos afetar, se não agora, futuramente. Isso é um fato. Não estamos aqui para assustar ninguém, meus amados irmãos, mas isso é um fato. Se não vai ser agora, vai ser daqui a pouco, vai ser mais para o futuro, mas de uma certa forma vai se ter doenças cardiovasculares se nós continuarmos ainda a utilizar o fumo. Fumo e câncer pulmonar. Nós temos aqui, como sempre falamos, né, o trabalho a qual é realizado da segunda-feira, atendimento espiritual, nós trabalhamos com slide. Para os irmãos que já frequentaram as segundas-feiras aqui na Associação Espírita Caridade, é lógico que hoje nós não estamos fazendo esse trabalho por causa da pandemia, mas estamos trazendo aqui através, né, das redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, o trabalho. Então nós utilizamos os slides. E aqui nós temos o slide, a qual fala sobre o fumo e câncer pulmonar, e tem uma imagem de um pulmão. E um pulmão bem limpinho, branquinho, tranquilo. O pulmão, né, um pulmão normal, sem fumo, sem uso nenhum, sem um vício nenhum. Então o que traz nesta imagem a qual nós vamos trazer para os irmãos, qual nós vamos relatar para os nossos irmãos? Pulmão normal. Os pequenos pontos negros que existem no meio desse pulmão, existem alguns pontos pretos no pulmão. Os pequenos pontos pretos são depósitos de carbono causados pela exposição do ar normal de uma cidade, mas tais depósitos causam pouco problema, ou seja, fábrica, essa fumaça que tem no dia a dia, dentro do nosso pulmão vai deixando algumas manchinhas, né, esses pontos um pouquinho preto que são ainda, né, causados pelo carbono do ar que nós vamos respirando, que como sempre falamos, o ar que eu respiro é muito bom, mas não é um ar puro ainda, né, mas são de fábrica, são de fumaça, são de matas que são queimadas, entre outras situações que se tem. Então, esse pulmãozinho que está branco, ele vai ganhando esses pontinhos, mas isso faz parte do dia a dia. Agora, um pulmão com câncer, meus amados irmãos. Nós temos aqui a imagem, ela tem uma imagem meio assustadora, comparando com um pulmão normal e um pulmão com câncer. Então, nós temos ali, a parte branca superior constitui câncer. Então é a mesma coisa que nós estamos trazendo aqui o exemplo da nossa mão, a palma da nossa mão. A parte branca superior constitui o câncer. A área escurecida na extremidade inferior é o resultado da enfisema pulmonar. Então, imaginamos nós essa mão aqui, meus amados irmãos. Ela é branca, né? A palma da mão aqui, a palma da mão aqui, ela é branca. Então tem uma área aqui que nós estamos assistindo. Vamos imaginar que essa parte da mão do Johnny aqui, ela está escura, essa parte de baixo aqui. Essa parte aqui, ela é um pouco mais escurecida e ela é o resultado de um enfisema pulmonar. Então, ou seja, essa parte da mão do Johnny está toda escura, essa parte está um pouco branca, mas é o câncer que está tomando conta de todo o pulmão. E com certeza ela vai tomar conta de todo o nosso pulmão, né? Isso é um pulmão com câncer devido ao fumo. Claro que nós estamos trazendo aqui a nossa mão, alguns podem, né? Não estou conseguindo entender, Johnny. Mas imaginamos nós que no primeiro slide, quando nós trouxemos referente ao pulmão, está branco o nosso pulmão com alguns pontos, né? Vamos imaginar que essas linhas aqui seriam os pontos do carbono, do ar que nós respiramos no nosso dia a dia. Agora imaginamos nós, em vez de ficar assim, eu vou botar a jaqueta aqui da caridade. A mão do Johnny já não está mais aqui, a jaquetinha. Desculpe o exemplo, meus amados irmãos, desculpe o exemplo que nós estamos trazendo, mas imaginamos nós. Esse seria o pulmão agora, um pulmão de câncer, um pulmão de um irmão que está com câncer devido ao fumo. Olha só como é que modificou. A mão do Johnny já não aparece mais, né? Por quê? Porque o uso do fumo foi causando esse câncer no pulmão e tomou conta de tudo. O que vai ficar, e é o que nós temos na imagem aqui, é só esse pontinho branco aqui, que né, estamos trazendo. A parte branca superior constitui câncer. Ou seja, isso tudo, essa parte escura, ela vai escurecer ainda mais. E essa parte branca pequena que nós temos aqui dos dedos, que é a parte do pulmão, ela vai ficar escura também, mas ela já está com a parte superior, né?
ela já tem um câncer, mas ela vai ser tomada por toda essa parte do pulmão pelo câncer. Desculpe o exemplo, meus amados irmãos, é que nós conseguimos trazer aqui, como nós não temos como trazer a imagem, mas a comparação de um pulmão normal para um pulmão com câncer é completamente diferente. Completamente diferente mesmo. Claro que isso é para aqueles que usam do tabagismo ainda nesta encarnação. Olha só, já vamos começar a adentrar um pouco para a questão espiritual. Efeitos do fumo no perispírito. Introduz a impureza, amortecendo as vibrações, manchas escuras envolvem órgãos atingidos, insensibilidade ao tratamento espiritual. Então, o efeito do fumo no perispírito, ele introduz uma impureza, amortecendo as vibrações, manchas escuras envolvem os órgãos atingidos. Então, essa mancha escura ela vai envolvendo os órgãos que estão sendo prejudicados. E a insensibilidade ao tratamento espiritual, ou seja, não se tem essa sensibilidade, tem uma insensibilidade ao tratamento espiritual. Se nós estamos buscando esse auxílio, nós não conseguimos ser sensíveis, nós acabamos sendo prejudicados pela essa insensibilidade, nós não conseguimos ser sensíveis a essas situações, ao tratamento espiritual, principalmente aqueles irmãos que têm um vício, muito difícil querer uma melhora, uma ajuda. Por quê? Porque ainda prefere ficar com o seu vício. A dependência prossegue depois da morte. As lesões do corpo físico se refletem no corpo perispiritual. O perispírito imprime as lesões nas futuras organizações fisiológicas. O perispírito plasma no novo corpo físico as predisposições orgânicas. Manual Prática do Espiritismo, de Ney Prieto Pérez. É o que nós estamos trazendo. Então, olha que interessante. Nesse slide que nós estamos trazendo para os irmãos, o perispírito plasma no novo corpo físico. E aqui nós temos que dar uma freada, um ponto, porque muitos podem se questionar, como assim o perispírito plasma no novo corpo físico? Como assim? Nós vivemos em um plano de expiações e provas, nós somos simples e ignorantes. Ponto. A doutrina espírita nos traz e nos fala sobre a lei da reencarnação. Como assim lei da reencarnação? Nós já tivemos outras existências, nós somos espíritos imortais, nós já tivemos outras existências. Como assim? Hoje, o Johnny está aqui realizando este trabalho, está como um expositor. Mas em um passado, o Johnny não era espírita, não era expositor, o Johnny era uma pessoa completamente diferente. O Johnny era uma pessoa que ele maltratava as pessoas, ele castigava as pessoas e fumava e bebia muito. O que ocorre? O Johnny, claro, na sua encarnação passada, fumava e bebia, utilizava de maneira incorreta para o seu corpo físico, vem a falecer. O Johnny reencarna. Claro que agora reencarna como Johnny Robson da Silva Martins. O Johnny reencarna e ali, como sempre falamos também e aprendemos dentro da casa espírita, que é nos dado o véu do esquecimento. Nós não conseguimos lembrar do nosso passado. Mas nós vamos estudando e vamos aprendendo. Então o Johnny, numa vida passada, cometeu todos esses atos de forma negativa, reencarna agora como Johnny Robson, e nesta encarnação, o Johnny Robson, ele se torna um trabalhador da casa espírita, mas olha o que o Johnny acarretou do seu passado. O Johnny tem problema respiratório, o Johnny não pode tomar, exemplo, uma cerveja, não pode tomar um vinho, o Johnny só pode, nem refri, o Johnny não pode com essas bebidas, o Johnny só pode tomar água. Mas por quê? Olha, não sei dizer o porquê, mas o Johnny não pode. Mas isso é de vidas passadas. O Johnny utilizou de maneira incorreta no seu corpo físico, foi para o perispírito que plasmou e trouxe nesse novo corpo físico do Johnny tudo aquilo que o Johnny deixou no passado, que são os seus vícios. E o que ficou? Vai plasmar uma ação da respiração que vai prejudicar o Johnny nessa encarnação. O Johnny vai até o médico e os médicos vão perguntar, mas o Johnny fuma? Não, o Johnny nunca fumou. O Johnny não fuma, mas o Johnny tem problema respiratório da vida passada.
Mas o Johnny não consegue beber, não consegue, é só água. É da vida passada. Então, o perispírito plasma no novo corpo físico as predisposições orgânicas a qual nós tivemos no passado. Então, por isso que, por vezes, né, existem irmãos que têm uma dificuldade imensa com o seu corpo físico em determinada situação. E por que isso está acontecendo comigo? É de uma vida passada que nós deixamos, não soubemos utilizar, e agora nós estamos aqui passando pela prova a qual nós pedimos e imploramos para estar passando. Claro que para alguns dos irmãos pode ser algo assim, eu não estou conseguindo entender. Isso é ao longo do tempo, meus amados irmãos. Ao longo do tempo nós vamos aprendendo a lidar com essa situação do corpo físico, do perispírito, do espírito, e nós vamos aprendendo conforme o tempo. E aqui sempre falamos também na Casa Espírita, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Não precisamos acelerar o processo. Vamos passo a passo. A ação tóxica do fumo no perispírito. Até quando? Até quando essa ação tóxica do fumo no perispírito ela vai ficar? Tem a duração do tempo que o hábito perdurou na existência física do fumante. Então vai ficar até os dias finais. Se nós somos fumantes até o final da nossa existência, vai perdurar com nós até o final da existência se nós somos fumantes. Isso aí está lá no livro do Chico Xavier, no livro Entrevista. Fumo e obsessão. O fumante alimenta entidades inferiores que a ele se apegam para usufruir das mesmas inalações. Assimila nesses contatos impregnações fluídicas maléficas. Olha só que interessante, o fumo e obsessão. O fumante alimenta entidades inferiores. Então, conforme nós vamos estar fumando, nós vamos trazendo essas entidades inferiores que elas vão se apegando e vão se usufruindo das mesmas inalações. Fulano fuma, vem aquele espírito obsessor, já fica do nosso lado, vem chegando o outro. Nós estamos ali rodeados de espíritos obsessores que gostam do fumo e vão inalando tudo que nós estamos fazendo naquele momento, né? Como por exemplo fumando, vão estar inalando esse fumo juntamente com nós, e esse vício vai se tornando um vício muito maior porque nós abrimos a porta para a obsessão, e aí os espíritos que vão nos obsediando, eles vão estar constantemente ao nosso redor. Fumo e desencarnação. A desencarnação se dá através do suicídio indireto, graças à sobrecarga destrutiva que o usuário do cigarro depõe sobre o corpo físico. Então, isso que nós vamos cometer, esse ato fumo, quando nós vamos cometendo, ele acaba sendo um suicídio indireto. Existe o suicídio direto e o suicídio indireto. O direto é aquele que nós vamos lá, cometemos o ato, nos atiramos na frente de um carro, nós atiramos de uma ponte, acabamos cometendo o chamado suicídio, que é o suicídio direto. Já o suicídio indireto é aquele que nós vamos, entre aspas, nos matando aos poucos. Vamos indo com o nosso vício, vamos nos exterminando devagarinho. Então esse é o suicídio indireto. É um suicídio mais indireto. E por vezes nós acabamos achando que não, mas isso aí não é suicídio. É um suicídio indireto. Com os vícios que nós temos, nós vamos cometendo um ato de suicídio, só que um suicídio ainda indireto. Isso está lá no livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles. Como parar de fumar? É uma pergunta que aqueles que fumam, aqueles que convivem com pessoas que fumam, fazem essa pergunta frequentemente. Como parar de fumar? Como que o fulano pode parar de fumar? Atitudes indispensáveis. 1. Decidir parar de fumar. Não é algo tão simples assim não, gente. Vou decidir que vou parar de fumar. Não é assim que funciona. Mas é uma das atitudes que nós temos que tomar. Decidir parar de fumar. 2. Diminuir para o uso. Então, estou decidindo parar de fumar. Eu fumo 5 carteiras de cigarros por dia. Vou começar a fumar 3. Mas era mais fácil. Não. Tem que ir por passo a passo. 5, 3, 2, 1. Parei de fumar. Vai levar tempo? Vai. Mas eu estou tentando. Isso que nós sempre falamos. Nós estamos tentando. Nós estamos passo a passo tentando nos melhorar. Às vezes nós não conseguimos. Mas nós vamos passo a passo tentando nos melhorar. Então, diminuir até parar o uso. 3. Confiança em Deus. Nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Se nós não acreditarmos e não confiarmos, aí nós não vamos conseguir nos ajudar. Confiança em si mesmo. Confio em Deus, mas eu tenho que confiar em mim mesmo, que eu vou parar com esse vício. Eu vou tomar essa atitude e vou parar. Então, são esses 4
pontos indispensáveis dessas atitudes a qual nós temos que ter. 1, decidir parar de fumar. 2, diminuir até parar o uso. 3, confiança em Deus. E 4, confiança em si mesmo. 4 pontos indispensáveis para nós. Contribuição do Espiritismo. Agora o Espiritismo vai começar a adentrar nesse lado dessa dependência, que é o tabagismo, desses vícios a qual nós temos. A contribuição do Espiritismo nos ajuda a saber o que somos, de onde viemos, por que aqui nos encontramos, por que sofremos e para onde vamos. São algumas perguntas, são algumas dúvidas que por vezes nós temos. São terríveis as consequências do uso do fumo e outras drogas na vida presente, na vida espiritual e nas futuras reencarnações. Então, são terríveis as consequências do uso do fumo e outras drogas na vida presente, na vida espiritual e nas futuras reencarnações. Ou seja, nós estamos tendo o vício do cigarro, o vício da bebida que nós não conseguimos largar, e numa outra oportunidade, no presente hoje já está nos prejudicando, mas numa outra oportunidade que nós vamos ter de reencarnar, nós não vamos conseguir nos melhorar, porque nós estamos levando essas consequências, tendo essas consequências, e vai se agravar muito mais essa consequência lá no plano espiritual, porque nós não vamos conseguir entender. Por quê? Porque nós temos esse vício ainda muito forte. Então, como sempre falamos, que nós possamos aos poucos ir largando o nosso cigarrinho de lado, ou a nossa bebida de lado. Nós possamos aos poucos, não é de um dia para o outro, meus amados irmãos, não é de um dia para o outro, vai levar-se um tempo, mas que nós possamos ir largando de pouco em pouco. Por quê? Porque seja uma melhora nossa. Já é o que nós falamos dentro da Casa Espírita, reforma íntima, reforma interior. Então nós estamos nos melhorando. E é lógico que também já é um progresso para todos nós, que quando desencarnarmos, chegando no plano espiritual, nós já vamos conseguir ter, de uma certa forma, um entendimento. Olha, eu estava largando meu vício, eu acho que eu vou conseguir me adaptar aqui. Alguns não conseguem. Alguns querem voltar, mas por quê? Porque ainda tem esse apego à matéria e apego aos seus vícios, que são coisas supernaturais para o plano a qual nós estamos, que é o plano de expiações e provas. No centro espírito receberá o passe, que auxiliará na reconquista da saúde, no equilíbrio das emoções, na desintoxicação, na restauração do perispírito. Então, nós vamos estar recebendo lá na Casa Espírita o passe que vai nos auxiliar para muitas coisas. Água fluidificada, que contribui para a reconquista da saúde integral. Alguns dos irmãos podem não acreditar, mas a água fluida ela ajuda muito, 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 muito. Tomando, aplicando na região, se nós temos algum problema físico, nós aplicando na região, automaticamente com a nossa fé, acreditando sempre em Deus e tendo a nossa fé, as coisas vão melhorando. Então a água fluida ela ajuda muito e nos auxilia muito. Desobsessão, que é o trabalho que nós estamos realizando nesse momento, tem por finalidade interromper o intercâmbio mental entre obsediado e obsessores. Quando falamos em trabalho, é o trabalho de atendimento espiritual aos encarnados, e aqui na Casa Espírita sempre falávamos, é o trabalho de desobsessão. Por quê? Porque os irmãos que geralmente frequentam este trabalho, geralmente é porque tem alguma coisa, é algum vício, é alguma situação que por vezes, irmãos, olha, eu estou ouvindo muitas coisas, eu estou enxergando muitas coisas, e acaba recebendo essa obsessão, e aqui nós tratamos como obsessão e desobsessão. Então, como bem trouxemos aqui, o slide trouxe para nós a desobsessão, que tem por finalidade interromper o intercâmbio mental do obsedado pelos obsessores. Então vai interromper esse intercâmbio aí de, olha, eu não quero mais fumar, nós paramos de fumar, mas opa, tá me dando uma vontade de fumar, mas eu não quero fumar mais, chega, pelo amor de Deus, chega de fumo. Faz alguns anos que eu parei, está vindo esse pensamento de novo. Nós estamos recebendo essa influenciação e essa obsessão, por vezes ela vai tomando conta. E se nós não reagirmos, nós vamos dar essa porta aberta para a obsessão e voltamos com o nosso vício. Então a desobsessão ela interrompe esse intercâmbio mental entre a obsedade e os obsessores. Então a desobsessão nos traz isso, que ela vai ser interrompida se nós, claro, estivermos agindo de maneira correta, que por vezes nós deixamos essa porta aberta para a obsessão e caímos nela e não conseguimos voltar ao nosso normal. Então a desobsessão nos traz isso. Oração, que auxiliará a aurir forças, inspirações e confiança.
nós temos que ter o ato de orar, meus amados irmãos. Mas não é aquela oração de acordar de manhã, obrigado Pai, obrigado por tudo, e que assim seja. Nós temos que, quando nós acordarmos, nós orarmos. Pedir força, Pai, muito obrigado por essa oportunidade, que esse dia que começa para a minha pessoa, possa ter força, eu possa ter coragem para qualquer situação que possa ocorrer, que por vezes as circunstâncias da nossa vida coisas ocorrem. Então, força, coragem, paciência para podermos andar no nosso dia a dia sem nos estressarmos, sem deixarmos a porta aberta para a irritação, para o ódio, para o orgulho, para o egoísmo. Claro que por vezes é muito difícil, mas que Deus possa nos dar força e coragem, que possamos viver esse dia tranquilo, em paz e harmonia. Está feita a nossa prece. Deixando bem claro que nós não estamos condenando se tem irmãos que fazem. Muito obrigado, meu Pai, pelo sono da noite. Que assim seja. Não estamos condenando. Mas é uma prece que, se nós pararmos para analisar, é algo bem... É simples, mas será que está tendo aquela emoção, aquela fé, aquele amor nesse momento? Não que a nossa prece também tem que ser algo, meu Deus, enorme, gigante. Não é esse o objetivo. Mas que nós possamos nos entregar, naqueles poucos minutos da nossa oração, nos entregarmos ao nosso Pai e possamos receber todo o auxílio para o nosso dia a dia, para aquela semana, com a nossa família. Então, nós temos que fazer a nossa oração, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, mas é importante nós sempre estarmos orando. Ensinamentos que promovem renovadas possibilidades de crescimento íntimo. Então, meus amados irmãos, nós vamos encerrando o nosso trabalho e encerramos com os ensinamentos, como trouxe o slide para nós aí, que promovem renovadas possibilidades de crescimento íntimo. É um crescimento nosso. Nós não podemos ficar pensando, o fulano que fuma é que tem que melhorar. Não, nós que temos que nos melhorar. Se o fulano fuma, vai ter o momento dele ainda. Vai chegar o momento dele ainda de poder se melhorar. Agora é comigo. Eu tenho que me melhorar, eu tenho que buscar essa reforma, eu tenho que buscar esse crescimento, eu tenho que me melhorar. E não é eu me melhorando que eu vou ter que cobrar o fulano, viu? Me melhorei, tu não. Não é isso. Não é isso. Vamos nos melhorando, e é lógico que nós vamos analisando aquele que está ao nosso redor, mas nós vamos aprendendo aos poucos, meus amados irmãos. Tudo tem seu tempo, como sempre falamos. Então, não precisamos pressionar ninguém, familiar, e é sempre assim que nós vamos aprendendo. Através do amor, através da dor, nós vamos aprender. Então, nós temos que saber o que realmente nós estamos fazendo, assistindo aos trabalhos na casa espírita, o que realmente nós estamos aprendendo, o que realmente nós estamos aplicando. Encerramos aqui, meus amados irmãos, o nosso trabalho de dependência química. Falamos hoje sobre o tabagismo. Semana que vem ainda continua sobre dependência química. E desejamos a todos os nossos irmãos, nessa semana que se inicia, essa semana possa ser repleta de muita paz, muita harmonia, que Deus possa continuar nos dando força e coragem para superar esses momentos a qual nós vamos enfrentando com dificuldades, e que possamos, meus amados irmãos, continuarmos firmes e fortes nessa caminhada, que sabemos que não é fácil, é uma longa caminhada com muitos obstáculos. E ao longo desta caminhada vamos ter esses obstáculos e nós vamos ter que passar por esses obstáculos. Seja ele bom ou ruim, de uma maneira nós vamos ter que aprender com esses obstáculos. Então, sempre agradecer a Deus por este momento de estarmos aqui encarnados, com os nossos familiares ou com os nossos amigos, simplesmente por estarmos aqui vivos, respirando, enxergando, ouvindo. Mas, Johnny, eu não enxergo, eu não consigo ter uma vida ainda muito boa porque eu tenho algumas situações, eu não consigo enxergar, eu não consigo ouvir, eu não falo. Mas nós estamos aqui, meus amados irmãos, nós estamos recebendo essa oportunidade de podermos reencarnar e podermos aplicar no nosso dia a dia aquilo que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos atrás. Amai-vos uns aos outros, amar os vossos inimigos. Coisas que ainda são faladas, mas bem pouca das vezes praticadas. E nós podemos praticar, amando uns aos outros,
amando os nossos inimigos. E como bem trouxe no slide, nós temos que buscar essa reforma íntima, a nossa melhora a cada dia que passa. Então, nosso muito obrigado aos nossos irmãos, que possamos nessa semana aí ter uma semana repleta de muita paz, muito amor, e que possamos todos continuar na paz do Cristo até a próxima semana. Que assim seja, meus amados irmãos.